Estamos de volta no nosso closing aqui da BMC News, focado aqui no nosso fechamento do mercado, né? O jornal mais divertido, interativo e informativo da TV brasileira. Inclusive, informação que acaba de chegar para você que está nos assistindo. Eu sei você, meu caro amigo, minha cara amiga, também que nos acompanha no Profit Pro da Nelogica, enquanto está fazendo suas negociações e está de olho no jogo lá do Mundial de Clubes. Teve o gol do Fluminense, mas foi anulado. O Fluminense conseguindo um ato histórico contra a Inter de Milão. A gente vai também te mantendo informado aqui, porque a BMC News tem todos os lados, por todos os ângulos, para você curtir. Bom, deixa eu chamar aqui o meu grande amigo Écio Costa, que é economista, vai estar aqui conosco no nosso closing desta segunda-feira. Écio, bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a BMC News. O prazer estar participando com você no fechamento do mercado. Vamos nessa, Écio. O prazer é todo nosso. Écio, vamos começar falando um pouco sobre o mercado brasileiro, né? A gente está aí hoje com um dia muito positivo, né? Ibovespa subindo 1,5%. IPCA veio abaixo aí da expectativa, dólar caindo para 5,47, o que, apesar de alto, é melhor do que onde a gente estava. Então, eu queria entender um pouco o seu panorama, aí, qual é a sua visão neste momento, para a gente começar a nossa conversa aqui, nesse momento da economia brasileira. Esse otimismo na macroeconomia, ele deve permanecer? A gente deve ter essa euforia toda pelo mercado de renda variável, por exemplo? Ou você acha que a gente tem que ter calma, porque tem muita coisa no radar também lá fora, aqui, Brasília é uma caixinha de surpresas e tudo mais? Bem, Rafael, a gente precisa separar um pouco o que é influência internacional, né, do que é influência nacional no mercado. A gente, como você, na sua abertura, bem posicionou, você tem um cenário internacional que faz um direcionamento de investidores para mercados emergentes, né? Com uma calmaria dessa guerra aí entre Israel, né, e Irã, com várias notícias positivas que saíram hoje dos acordos comerciais entre Estados Unidos e Canadá, e também outros acordos que estão para sair, né, com a União Europeia e com outros grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. São notícias que levaram os investidores a renovar aí, máximas históricas de alguns índices e também olhar para os mercados emergentes. Então, você vê a Bolsa com um movimento de alta bastante significativo, com o dólar em queda, né? Se o dólar está em queda, significa, em parte, que você tem o ingresso, né, de investidores internacionais comprando títulos, comprando papel brasileiro. E aí termina ajudando muito o mercado. Agora, claro, há também algumas variáveis macroeconômicas, né, que a gente acompanha com frequência, que mostram também um cenário um pouco mais positivo para a economia brasileira. O IPCA 15, que foi divulgado na semana passada, né, ele já trouxe também um certo alívio, né, para a previsão de inflação para esse ano e para o mês de junho em específico. A previsão também do Boletim Focus, que saiu hoje, mostrando mais uma queda, né, do fechamento do IPCA para esse ano. Vale lembrar que até pouco tempo atrás a gente vinha numa trajetória de muita alta na expectativa de IPCA para esse ano, e agora há um certo ajuste, né? E hoje o dado do emprego formal, veio abaixo do esperado pelo mercado. Então, isso mostra que, de repente, há um desaquecimento da economia, o que ajuda a controlar a inflação. E aí, esse componente internacional também do câmbio mais fraco, né, com a queda hoje de quase 1%, e a trajetória que a gente vê de queda do dólar em relação ao real, que é um enfraquecimento mais internacional do que realmente local, em relação à nossa moeda em específico. De todo jeito, isso ajuda também no cálculo e na estimativa da inflação para esse ano. Então, esses indicadores podem ajudar para que você tenha uma situação de queda de juros, talvez ainda não esse ano, mas no início do ano que vem. E por que não ainda esse ano? Eu sou um pouco mais pessimista em relação a isso, porque hoje também saíram dados do Banco Central
mostrando o balanço orçamentário, né, e o superávit orçamentário aqui do nosso país, e que houve mais um déficit, né, um déficit não tão alto quanto do mesmo período do ano passado, né, mas um déficit que mostra ainda uma preocupação com o final desse ano, até porque os precatórios ainda vão ser pagos, né, e isso vai trazer um impacto significativo no final desse ano, no segundo semestre, né, e aí você vai ter um resultado bastante negativo, né, até porque você não vai estar contando também com a receita do IOF. Mas a gente pode discutir e detalhar um pouco mais sobre isso. Inclusive, entrar com você, Écio, porque eu achei muito estranho a gente não falar nada sobre o OF hoje, né? Todo mundo está feliz aí, PCA, otimismo externo e tudo mais, mas os pontos principais das mudanças do nosso mercado, pelo menos nas últimas semanas, eles não foram resolvidos hoje, né? IOF, por exemplo, que é a grande questão que teve na semana passada, que foi tirado, ninguém tocou no assunto hoje. Então, é aquela questão de cautela. Como é que você enxerga, por exemplo, essa questão do IOF? Como é que a gente vai resolver esse problema? Quando é que o mercado pode ficar mais tranquilo, em relação a esse assunto? Porque do nada hoje saiu do radar, mas daqui a pouco volta e aí traz volatilidade tudo de novo para o Ibovespa. Exato, Rafael, porque você está, na realidade, aguardando, né, claro, a judicialização, né, como sempre, dessas medidas econômicas que acontecem aqui no Brasil. No caso, se você for olhar um levantamento, né, que foi feito pelo próprio Gustavo Franco, no artigo que ele publicou hoje no Estadão, ele diz que desde a Constituição de 88, essa é a terceira vez em que você tem um Congresso derrubando um decreto presidencial com um decreto legislativo, né? Veja só, apenas a terceira vez. Então, isso foi um voto de desconfiança, né, em relação a essa medida arrecadatória do governo, né, tentando resolver o problema fiscal através do aumento da arrecadação. Há uma previsão de déficit para esse ano de 80 bilhões de reais, né, o que vai extrapolar o limite inferior do arcabouço fiscal, e a medida do IOF iria trazer uma receita adicional de 20 bilhões de reais. É pouco? Realmente é pouco, né? Quando você vai olhar, por exemplo, a despesa primária para esse ano é de 2,5 trilhões de reais. Então, 20 bilhões de reais não representaria tanto, mas é mais uma medida, né, em cima, né, de uma carga tributária que já está em 34,2% do PIB, né, onde a gente não vê medidas fortes que venham trazer aí uma correção pelo lado das despesas, né, nesse ajuste fiscal. A gente só vê um programa contínuo de elevação de receitas. E elas vêm até dando certo, né? Se você olha de 2023 para cá, há realmente um aumento de arrecadação devido às inúmeras medidas que o atual ministro da Fazenda vem promovendo, né? Só que isso tem cada vez mais trazido reclamações por parte do mercado, né, que não vê do outro lado, pelo lado das despesas, medidas concretas de redução, né? Você vê, pelo contrário, medidas que são cada vez mais fortes em termos de aumento de despesas, como um reajuste de salário mínimo acima da inflação, a não desvinculação, né, desse salário de quem está na ativa com quem está aposentado, quem está na inativa, e outras medidas que a gente já discutiu aqui, inclusive na BMC News, que terminam promovendo o aumento constante de despesas. E aí, corrigir somente pelo lado da receita fica fácil, né, para o governo, mas fica difícil, né, para toda a população. E a questão sempre vem sendo utilizada como sendo uma questão de justiça tributária, né, que esse ajuste pelo lado da receita estaria atrelado a uma cobrança dos mais ricos, né, para
ajudar os mais pobres. Mas o IOF, como a gente bem sabe, é, um imposto regulatório, né, e que está sendo usado como imposto arrecadatório, onde você termina alcançando a todos. Se você vai financiar qualquer bem, você paga IOF, seja rico ou pobre. Se você é um microempresário e vai pegar um capital de giro, você vai pagar IOF também. Então, termina sendo um discurso que cai por água abaixo, né, porque esse aumento de arrecadação via IOF, por exemplo, termina atingindo a toda a população. Então, eu vejo que essa discussão ela apenas foi colocada aí em banho-maria, né, aguardando o resultado do STF em relação ao pedido, né, de inconstitucionalidade que foi colocado lá pelo PSOL, né, em relação a esse decreto parlamentar, e dependendo do resultado, a gente pode ter a retomada do IOF, o que pode trazer novamente mau humor para o mercado. Pô, perfeito, senhor. Para a gente poder fechar aqui o nosso closing de hoje, queria saber um pouco sua opinião sobre o dólar. Esse dólar a 5,47. Você acha que... Eu sei que é a famosa lenda no mercado, né? Se eu perguntar para 10 economistas a opinião deles sobre o dólar, os 10 vão falar opiniões diferentes e os 10 vão errar até o fim do ano. Tá tudo bem, eu entendo que é uma fogueira de São João aí. Mas... esse 5,47 do dólar, nesse patamar, você gosta desse patamar? Acha que é um patamar que dá para se manter? Ou a gente está falando ainda de um preço muito volátil ainda para se mexer até o fim do ano, nesses 2 minutinhos que faltam de closing aqui para a gente nessa segunda-feira, senhor? Então, Rafael, realmente é a pergunta sempre difícil, mas a gente pode observar tendências, né? E a tendência é realmente de um dólar fraco em relação às moedas, inclusive moedas emergentes. E a moeda brasileira tinha perdido muito valor no final do ano passado em relação ao dólar. Então, você tem esse movimento, né, contrário agora. E isso pode se manter, né, nesse patamar até o final do ano. Um dólar próximo de R$ 5 eu acho muito difícil, porque agora no segundo semestre a gente vai começar a ver resultados mais negativos em relação ao fiscal brasileiro, né? Mas a gente também vale lembrar que tem uma Selic de 15%, e um Federal Reserve, né, através do FONC, iniciando um processo de redução de taxa de juros por lá. Então, esse diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos pode também ajudar para que o real se fortaleça em relação ao dólar. Então, eu diria que a tendência é mais de você ficar abaixo dos 5,50 do que ficar acima dos 5,50 daqui até o final do ano. Pô, perfeito, senhor. Queria muito agradecer sua presença aqui no nosso closing dessa segunda-feira e te convidar para voltar mais vezes aqui no nosso Jornal de Fechamento do Mercado, principalmente com essas explicações sobre macroeconomia, que é um assunto tão complexo para a gente, mas a gente consegue entender muito bem com sua explicação. Então, volte mais vezes, tá certo? Rafael, estou à disposição. Basta convidar que a gente apareça aqui novamente. Um abraço a todos. Perfeito, Écio Costa, economista, com a gente aqui no nosso closing desta segunda-feira.